Fala galera! Bom, nesse vídeo vocês vão aprender a fazer essa luva aqui, certo? Com todas essas placas, e é uma luva de proteção para combate viking, como eu falei que eu iria ensinar. Demorei bastante, demorei mais de um mês para fazer ela, porque a gente faz de pouquinho em pouquinho, no tempo que a gente acha possível, né? Mas não é impossível, dá trabalho, mas dá para fazer. Tá? Nesse vídeo eu cometi alguns erros que eu fui corrigindo ao longo dos segmentos. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo até o final antes de começar o projeto e deem uma olhada na lista de materiais e ferramentas que vão ser necessárias. Beleza? Não esquece de dar um joinha, não esquece de apertar no sininho para receber notificação, de curtir nosso canal e, como eu disse, de compartilhar o progresso de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão até de como eu melhorar o processo de fabricação dessa luva, de confecção dessa luva, por favor, não esqueçam de colocar nos comentários. Um grande abraço. Antes de vocês colocarem o padrão que eu disponibilizei aí no papel, é importante que a gente tire algumas medidas, principalmente do comprimento da luva, né? Então, vai fechar a mão assim, se quiser segurar até no cabo do martelo ou da arma que você já tem, você vai fechar ela aqui, vai prender, né? Aqui com a mão, e vai passar pelos dedos da mão, pelas costas da mão, até onde você quer, até o teu antebraço. E vai medir até onde você quer que a luva vá. Esse padrão que eu coloquei aí, ele vem até aqui os 29 centímetros. Se você quiser encurtar, é só encurtar. Se você quiser alongar, é só alongar. Lembrando que se você encurtar ou alongar, isso vai inferir na quantidade de placas que você vai utilizar para fazer esse projeto, tá? Se você alongar vai precisar de mais, se você encurtar vai precisar de menos. Aí, dependendo, você pode até cortar um pedaço da placa, da última placa, para adaptar ao tamanho ideal para você. Beleza? Então, só colocar lá agora no couro. Aí na lista está dizendo que precisa de um garfo. Para que serve o garfo? O garfo vai servir para furar a peça de soleta, né? Que ele é mais fininha, mais maleável, então a gente vai utilizar esse garfo. Lembrando que você pode também adquirir alguns punções que vão fazer o trabalho de forma até melhor, né? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta adaptada, todo mundo tem um garfo em casa, e a gente vai utilizar ele para fazer tanto a marcação quanto furar, a furação, né? Para ficar mais fácil da gente trabalhar, é necessário que você deixe ele todo achatado, né? Ele tem a curvatura do garfo normal e a gente precisa deixar ele achatado. Então você vai pegar ele, dependendo do garfo, ele é mais maleável, se for um garfo mais duro, vai precisar de um martelo. Aqui esse daqui é nenhum nem outro, ele é um pouco duro e um pouco maleável, então a gente vai precisar usar um pouquinho dos dois, né? Vou pegar aqui um martelo. Não precisa de bigorna, não precisa de nada, é só para achatar ele um pouco, na hora de furar fica mais fácil e ele acabar não entortando e fazendo furos tortos. E aí ele vai ficar chato, né? Vai ficar achatadinho aqui. E aí depois é só você alinhar os dentes que você vai utilizar para fazer a furação, certo? Pode utilizar também um alicate. Vou até utilizar o meu aqui só para dar uma ajeitadinha. Sempre bom ter um alicate também. Aí, vendo se ele está alinhado, se ele está muito torto, se a distância de um dente para o outro tá legal. E aí, após você fazer isso, você pode pegar uma lixa de unha ou então uma lima. No meu caso, eu vou utilizar a lima porque eu não tenho uma lixa de unha. Para você afiar, entre aspas, né? Fazer uma ponta melhorzinha no
no garfo. A lixa de unha é até melhor do que uma lima, porque a lima aqui ela não vai passar. A não ser que você tenha uma lima de precisão. No meu caso, eu tenho uma. E aí você vai limando. Ele. Aqui no vídeo eu não vou conseguir fazer direito, mas é só limar. Você vê que esse daqui ele já vem já é um pouquinho afiado. Tem alguns garfos que são quadrados, aí é só você ir limando assim as pontas para fazer uma ponta legal nele. Beleza? Bom, galera, antes da gente começar a fazer a luva, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos couros que eu coloquei aí na lista, né? Esse daqui é o couro de soleta, tá? Ele é mais maleável, ele é mais fácil de cortar com estilete. Esse aqui é o couro de sola. Ele é bem mais duro, ele tem um pouco dessa resistência de como se fosse uma madeira, mas não tanto, lógico, né? E você pode ver que eles têm um pouco de diferença na espessura, né? Ó, assim. Esse aqui é o soleta, né? Lógico, você pode acabar encontrando também peças de sola que são um pouco mais finas, certo? Bom, mas resumindo, cortar a soleta é bem mais fácil do que cortar sola, certo? Você já está demorando para cortar a soleta, pois é. A sola demora bem mais, você precisa ter uma precisão bem maior, a paciência bem maior para você cortar ela. Então, já dei 3, 4 passadas e não cheguei nem na metade. Então, vocês podem ver aqui que é um pouquinho difícil de cortar ela. Então, assim, para cortar a soleta, se você quiser trabalhar bastante com sola, para cortar sola, eu recomendo esse tipo de ferramenta. Isso aqui é uma tesoura que serve para cortar chapa de aço e que ela corta muito fácil esse tipo de material, certo? Então, de novo, bem tranquilo de fazer. Então, se vocês quiserem trabalhar bastante com sola, pelo fato dela ser mais resistente, dela ser mais dura, eu recomendo que vocês adquiram isso aqui. Isso aqui eu paguei 30 e poucos reais numa loja de ferramenta. Essa é da Wonder, mas você consegue achar tanto mais cara quanto mais barata. Eu acho que uma barata deve estar na faixa dos 20 e poucos reais, 25 talvez, um pouco mais barato que isso. Não é difícil de achar, é uma ferramenta bem comum, tá bom? Eu vou trabalhar nesse projeto com a sola, porque eu prefiro e eu já tenho a ferramenta, mas acredito que se vocês optarem pela soleta e uma ferramenta mais comum ainda, né? Um estilete, que é barato, facilitaria bastante e acabaria tendo um resultado, se não igual, muito similar, tá? Estaria protegendo você e a sua mão de forma equivalente. Aqui vocês podem ver que eu já desenhei a placa na... Tá para ver direito, dá para ver. Já desenhei as placas. Isso aqui são as placas que vão ficar na luva para proteger, para dar mais resistência, né? Eu já desenhei ela. Então, elas na peça, né? Lógico, desenhei de uma forma que eu gastasse menos material possível. Essa peça aqui, essa área que eu vou utilizar é de 44 por 22, né? 44 centímetros de comprimento por 22 de largura. Se você for comprar numa casa de couro e pedir uma peça nessas dimensões, ou então um pouco mais, talvez, para garantia, já vai dar para fazer o projeto, tá bom? Aí aqui, com estilete, você precisaria cortar bem cuidadosamente, né? Com
com a tesoura já fica mais fácil, assim, você tem mais liberdade, mais liberdade para cortar, né? É mais fácil cortar, beleza? Eu fiz a mesma coisa com essa peça de vaqueta. Essa aqui é a vaqueta, tá, gente? Deixa eu até falar um pouquinho dela. É um couro macio, um couro maleável, que serve para fazer, que a galera usa para fazer bolsa, sapato, um monte de coisa, de vestuário também, né? Colete, de motoclube, esse tipo de coisa. E esse daqui é o que a gente vai utilizar para fazer o revestimento da luva, né? Onde a gente vai prender as placas. E aqui eu também já desenhei os moldes na peça de couro. Também desenhei de uma forma que eu gastasse menos material possível nessa peça. O metro quadrado do couro, que é mais do que essa peça toda aqui, bem mais que essa peça, sai na faixa de uns R$80, dependendo de onde você vai comprar. Acho que R$80 é um preço bem justo, bem comum. E essa peça aqui, essa área aqui, ela tem 46 por 40, né? Então acho que se você pedir aí meio metro quadrado, vai dar uns R$40 e você já consegue material suficiente para fazer esse projeto. Bom, galera, depois de cortar tudo do couro, né, todas as peças, tanto de soleta quanto de sola, tanto de soleta ou de sola quanto de vaqueta, a gente precisa medir, fazer uma marcação nessas placas aqui, para a gente depois alinhar ela na peça de vaqueta, certo? Então, o que eu faço? Eu marco 3 centímetros da borda inferior dela, né? Vocês conseguem ver aqui, 3 centímetros. Eu marco de um lado, depois eu marco do outro. Bom, e aí depois eu faço uma reta. Assim, para delimitar, para criar um limite até onde que a borda de cima, que a placa de cima vai chegar. Agora eu vou alinhar aqui as placas, tá? A gente começa sempre de cima para baixo, tá? Porque o que sobrar lá embaixo a gente corta depois. Então a gente começa por aqui. Depois essa a gente vai levantar aqui e vai encaixar. Alinhou aqui, alinhou ali em cima. Tá certinho, a gente larga. Né? Aí segura aqui em cima com o dedo e levanta com cuidado a parte de baixo da seguinte. E a gente desliza ela por baixo até as bordas se encontrarem. Eu alinhei aqui, vocês não estão vendo daí, mas deixa eu tirar aqui, aí vocês vão conseguir ver melhor. Eu alinhei até o fim, certo? E aqui vocês veem que está sobrando placa. Desse lado fica melhor para vocês verem. Tá sobrando placa aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, fazer uma marcaçãozinha na placa para eu cortar fora, tá? Então eu vou cortar, não vou fazer alinhado, tá? Vou botar um pouquinho mais para dentro e aí marcar para depois cortar. Aqui, pessoal, tá aquela peça que eu precisei cortar um pedaço fora, certo? Daqui para cá tem 3 centímetros, tá? Como vocês podem ver aqui. Perfeito. E essa aqui é a marcação que eu tinha feito. Botando ela por cima, você vê que ela fica normal, do jeito que ficava lá na peça de vaqueta. E aqui eu tiro essa peça, jogo fora. E aí sobra só esse pedacinho aqui pra gente fazer a furação. Então o que acontece? Você pode marcar, ela deve ter 1 centímetro mais ou menos, tem um pouco mais do que isso. Então você pode marcar
meio centímetro da borda para dentro, né? E meio centímetro da linha para dentro, para fazer a sua furação. Ou simplesmente você vai no olhômetro, marca aqui e marca aqui, para você fazer a furação. Os furos vão ficar bem pertinhos um do outro. Tem problema? Não, não tem problema. Uma outra sugestão é você fazer um furo somente aqui e um furo do lado, tá? Ah, Lucas, mas por que a gente precisa fazer 2 furos? Por que eu não posso fazer um furo só? Porque o cordão ele vai vir de baixo para cima aqui, passar de cima para baixo aqui, para entrar de baixo para cima na sobreposição, certo? Se eu só tiver um furo, ele vai passar por baixo, de cima para baixo, aqui, e sair em cima aqui, ou seja, o nó vai ficar para cima, não é esteticamente bonito. E se você botar só de baixo para cima, um só, ele vai passar por cima da junção. Ele vai passar por cima dessa junção aqui, o que vai tirar a flexibilidade da luva e pode até causar uma ruptura do cordão, certo? Então é por isso que eu sugiro fazer 2 furos. Você começa de baixo para cima, volta de cima para baixo, depois entra de baixo para cima aqui de novo. Bom, pessoal, uma outra marcação que a gente precisa fazer é para a furação da placa, perfeito? Então a gente vai fazer como? Como antes a gente tinha marcado da borda para dentro 3 centímetros, certo? Da borda da linha para dentro meio centímetro, né? 5 milímetros, e da borda para dentro 5 milímetros também. E aí também da bordinha lateral para dentro 5 milímetros, tanto aqui quanto aqui. E aí faz isso dos 2 lados e tá pronto. Isso você vai fazer com todas as placas parecidas com essa, certo? A única diferente é a da ponta. Como aqui a gente vai fazer da ponta? Da borda para dentro vai ser a mesma coisa, 5 milímetros, certo? Dos 2 lados. E aí o que eu faço? Eu divido ela no meio, né? Eu faço um ponto no olhômetro aqui. Chego um pouquinho para o lado, cerca de, não sei, um centímetro e meio mais ou menos. Não, minto. 2 centímetros mais ou menos para o lado. E aí depois eu pego o ponto médio entre essas duas marcações e faço mais um pontinho. Praticamente no olhômetro, né? 2 centímetros aqui. Menos. E de novo o ponto médio. Beleza? Aí essa marcaçãozinha a gente vai ignorar e vai furar só essas 6 pontas. Beleza? Bom, galera, como vocês podem ver aqui, eu já furei, já fiz a primeira parte da furação, tá? Furei só a parte de baixo das placas, tá? Porque agora é a parte que a gente fura as partes sobrepostas. Então, se você não numerou as placas antes, é bom numerar agora. Assim, eu não falei para numerar porque não precisava numerar porque as placas são iguais. Então não faria diferença. Né? Mas vamos lá. Começando por baixo, a menorzinha que você cortou lá para encaixar no comprimento é a primeira. Aí depois você vai alinhando com aquela linha que a gente havia feito, certo? E quando você faz isso, deixa eu botar aqui mais pertinho para vocês. Quando você alinha ela aqui, pega um lápis, eu não mencionei, mas essa canetinha aqui de grafite líquido, ela custa em torno de 3, 4 reais em casa de couro. Você pode riscar ela no couro e depois apagar que ela sai. Ela é muito boa para trabalhar com couro,
tá? E aí você vai alinhar aqui e vai fazer a marcaçãozinha. Então, se você vai conseguir ver aí, ó. Aqui tá ela aqui, ó. Vendo? Tá aqui, ponto do outro lado. Beleza? Marcou, deixou de lado. E aí pode até fazer aqui, ó. 1. Aí, aquela que estava em cima, você já marca. 2. Aí você pega a próxima, já marca 3. E bota 3 em cima da 2. Alinhou com aquela linha lá que a gente tinha feito. Bonitinho aqui. Marcou de um lado. Marcou do outro. Deixa a 2 de lado. Deixa a 3 em cima da mesa. Pega a próxima. 4. E vai marcando. Aí nesses furos que você marcou, nessas marcações, né? Só furar individualmente, não precisa sobrepor uma ou outra não, só furar direto. Beleza? Eu vou furar as minhas e já volto. Aqui, galera, vocês já vão ver que eu já furei tudo, né? Todas as placas estão furadas já, naquelas marcações que eu fiz. E agora, uma tira de couro. Isso aqui, em casa de couro, você compra a tira comprida de, sei lá, 1,5 m por menos de R$7. E essa daqui já está tingida, entre aspas, porque é uma peça velha que eu tenho. E eu vou usar ela para fazer o cordão que vai juntar todas as placas. Beleza? Então, utilizando o garfo, aquele garfo que a gente achatou e afiou, eu afiei ele, né? Fiz uma pontinha legal. O que a gente vai fazer? Vai alinhar aqui, acho que assim fica mais fácil de ver. Vai alinhar a pontinha dele com a borda, aqui, e você vai forçar ele para fazer uma linha, fazer uma marcaçãozinha, vai fazer um arranhãozinho nele aqui, entendeu? Aí você faz isso ao longo da tira toda. Aí depois você pode pegar uma tesoura normal e cortar essa tira fora, esse cordãozinho fora, né? Ou você pode usar uma tesoura, ou você pode usar o estilete, se você tiver adquirido aquela tesoura mais forte que eu mostrei no começo do vídeo. Pode ser também, vai fazer um trabalho excelente. Eu não estou usando ela agora para mostrar para vocês que uma tesoura normal consegue fazer o trabalho. Demora um pouquinho, mas consegue fazer o trabalho tranquilamente. Beleza? Então eu vou fazer aqui o meu e depois eu vou ensinar vocês a juntar as placas usando o cordão. Aqui, galera, eu já cortei o meu fio de couro, tá? Daquela tira que eu mostrei. Ele ficou meio grosso. Se der para ficar mais fino, é bom. Mas é lógico que vai depender da espessura do furo que você fizer na placa, né? Eu utilizei uma broca número 5 e ficou bem apertado, ficou bem difícil de passar. Então, leve sempre em consideração o furo que você vai fazer com a espessura do fio que você vai usar. Dá para usar também fio de algodão, quem preferir pode utilizar. Eu prefiro o couro, que ele é mais resistente e mais próximo do que eles usariam na época, né? Bom, mas de qualquer forma, antes de prender as placas, a gente vai precisar fazer umas marcações na pele, né? Vamos ter que virar ela ao contrário. E utilizando aquela canetinha que eu mostrei para vocês, a gente vai fazer as marcações, certo? Vamos lá. Começando sempre de baixo para cima, né? Porque ela vai sobrepor de baixo para cima. Então aqui a gente alinha. Lembrando sempre tomar cuidado para não colocar as peças de cabeça para baixo. Aí alinhando aqui,
é só você prender ela, fixar ela com o dedo e fazer aquela mesma marcaçãozinha que a gente fez antes, né? Tá, mas por que a gente está fazendo isso? Porque depois a gente vai utilizar um furador de couro para fazer as furações aqui e conseguir passar o cordão, né? Obviamente. Cadê a outra? Aí você vai alinhar o desenho que você fez aqui com o desenho de baixo, né? E vai marcando, tomando cuidado para não errar os furos aqui, os que já estavam alinhados, né? E aí você vai fazendo isso até o fim. Chegando no fim, a gente vai utilizar um furador de couro como esse. Se você tiver um punção também, que funciona com um martelo, né? Se é uma pecinha aqui que você apoia e bate para fazer o furo, também funciona. Eu vou utilizar o punção, vou colocar num furo equivalente ao da placa, de 5 milímetros, e vou furar nas marcaçõezinhas nele todo.